no capítulo 21 de Jeremias, que diz assim: e a este povo tu dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho do sucesso e o caminho da derrota, o caminho da fé e o caminho da dúvida. Tem um outro texto que Deus usa as mesmas palavras, mas ele aconselha: escolhe o caminho da vida para que vivas. E o que Deus está dizendo para mim, e o que Deus está dizendo para você, o texto diz: a este povo dirás. Isso ele disse para Jeremias, mas hoje ele está dizendo para o pastor Rogério Amorim: ao povo da igreja de Campo Comprido você vai dizer, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Pregue de tal maneira que esse povo sempre escolha o caminho da vida para que vivam. E quando Deus diz vivam, não é vegetem, é vivam abundantemente nas promessas que eu tenho feito e que fatalmente serão cumpridas na vida de cada um, desde que provem a sua fé. E como é que mesmo que eu tenho ensinado vocês? Boa noite. Gente, tem que estar ligado. Princípios básicos, que são os motivos das nossas grandes vitórias em Cristo, é conhecer a sua palavra, nos aprofundarmos no conhecimento da sua palavra. Nunca tenha preguiça de ler Bíblia. Não precisa ser simplesmente pegar a Bíblia e ler de capa a capa num golpe só. Não funciona, porque ler só não funciona. Você tem que meditar, porque quando você meditar, a revelação vem. Aí aquela oração de Paulo no capítulo 1 de Efésios, ela surte efeito na nossa vida. A nossa mente, o nosso entendimento é aberto para as revelações de Deus. Eu peço isso todo dia: Senhor, dá o meu conhecimento no espírito de revelação e sabedoria, porque eu quero te conhecer melhor, para melhor pregar a tua palavra, né? E então Deus está colocando diante de mim e diante de você dois caminhos. Ele fez isso com o povo de Israel. Aqui a coisa estava feia, não é? Era o anúncio da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, e Deus simplesmente estava permitindo essas coisas acontecerem, porque aqueles cabeçudos, para variar, estavam pisando na bola, estavam fazendo tudo errado, e Deus só tinha um jeito de chamar a atenção deles. E assim como a lei só tem um jeito de nos chamar a atenção, que é atacando o nosso bolso, né? Se não tiver multa, você não está nem aí. Para cinto de segurança, olha quem fala, para cinto de segurança, celular, no volante, esse tipo de coisa, só tem um jeito da gente obedecer: multa. E só tem um jeito da gente obedecer a Deus, é muitas vezes por amor de nós, permitindo que coisas não muito boas aconteçam conosco, porque quando está tudo muito bem, nós esquecemos dele, mas quando o sapato aperta, a gente corre para ele. Eu olho para as Escrituras e vejo Deus dizendo a esse povo: gente, as coisas vão acontecer, essa cidade vai ser destruída, não vai sobrar nada, mas se vocês saírem daqui, vocês vão se salvar. Estou avisando vocês do que vai acontecer. Estou colocando diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. E é exatamente o que Deus sempre fez na minha e na sua vida. Através da sua palavra, de coisas que lemos, que vemos, que sentimos, que ouvimos, Deus está sempre nos preparando para o dia de amanhã. Rogério, é o que ele fazia, usando o profeta Eliseu para avisar o rei. Tudo que o rei adversário, inimigo, tramava às escondidas com seus generais, o Espírito do Senhor revelava a Eliseu, e Eliseu ia ao rei e contava tudo, e o rei sabia que eles estavam ali na esquina, ele saía aqui por baixo e dava a volta e escapava. É assim que Deus faz na nossa vida, está sempre nos prevenindo, está sempre nos avisando, está sempre colocando dois caminhos diante de nós. Por que dois caminhos?
Na verdade, ele está colocando um, que é o caminho do escape, o caminho da saúde, o caminho da vitória, o caminho da bênção. Mas existe o outro, não porque Deus está colocando o caminho da morte, é porque a nossa desobediência, a nossa incredulidade, dureza de coração, determina esse caminho de morte. E ele diz: se você for pelo teu caminho, aliás, no livro de Provérbios está escrito assim: há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o final deles são os caminhos da morte. Caminhos que eu determino, caminhos que a minha cabeça determina, que o meu gênio determina, que as minhas opiniões determinam, normalmente são caminhos que me levam à morte, que me levam ao insucesso, ao fracasso. Mas o caminho que Deus determina, por mais esquisito que ele possa ser, este é o caminho de Deus, é o caminho da bênção, o caminho da vitória, porque Deus é fiel à sua palavra. E é uma coisa que eu prego incessantemente para vocês: a fidelidade de Deus é bênção e maldição. Bênção para quem ouvir, maldição para quem não quiser ouvir, porque ele não vai mudar. Rogério, o caminho é este aqui, é o corredor principal. Se eu caminhar nesse caminho principal, nesse corredor principal, debaixo da promessa de Deus, ele estará comigo em cada momento. Mas se eu resolver caminhar pelo da esquerda ou pela direita, ele não tem mais nenhum compromisso comigo. E aí se torna numa maldição. Quem me amaldiçoou? Ah, foi o inimigo que tem inveja e ciúme de mim. Foi o diabo que quer arrebentar comigo. É nada. Sou eu mesmo, com a minha dureza de coração e de cabeça. E a gente precisa ver essas coisas. A gente precisa entender essas coisas à luz das Escrituras. E nós vemos então, por exemplo, gente como Jonas, recebeu uma ordem de Deus e optou por não obedecer. O caminho era Nínive. O caminho era o caminho da bênção, da vitória, de ser bênção. Mas no entanto ele se encheu de razão, e eu não tiro algumas razões dele, porque o povo assírio era terrível, arrebentava com os judeus. Então ele não quis, ele disse: o que eu vou fazer? 600 mil pessoas lá, eu chego lá, esses caras são uns pioyentos, uns encardidos, são ruins como umas cobras. Eu chego lá, eu prego, eles se arrependem. Você veja que coração duro também do profeta, né? Eu prego, eles se arrependem, eles vão ficar no bem bom? Não vou. Resultado, para não ir, fugiu de Deus, escolheu o caminho da fuga, e o caminho da fuga não é um caminho bom. Vocês conhecem a história de Jonas, lembra do Jonas? Desceu para Paranaguá, né? 960 metros acima do nível do mar está Curitiba. Ele foi descendo até chegar no nível do mar em Paranaguá. Bom, não tem mais para onde descer. Ah, tem. Entrou no navio, não tem mais para onde descer. Ah, tem a parte bem funda do navio lá embaixo, e lá foi ele para a parte funda do navio. Não tem para onde mais descer. Ah, tem. Jogaram ele no mar, o peixe engoliu e foi lá para as profundezas. Ah, gente, fugir de Deus fugir de Deus é um buraco sem fundo, é um buraco negro, gente. E ele escolheu o caminho da fuga, assim como Elias, no auge da sua carreira, escolheu o caminho do desânimo. Foi para o deserto, se enfiou numa caverna e teve por companheiros quem? Escorpião, calango, camelo, cabrito, que é só o que tinha lá perdido pelo meio do deserto. Ou então como Ananias e Safira, que nós conhecemos nas Escrituras, né? Que trouxeram uma oferta mentirosa aos pés de Pedro e por isso morreram, porque escolheram o caminho da mentira. Ou como o rei Saul, que escolheu o caminho da inveja, o caminho do ódio, do ressentimento contra Davi, que foi ungido não por um general, por um outro rei ou por quem quer que seja, foi ungido por Deus, que usou o profeta Samuel para derramar um chifre inteiro de óleo sobre a cabeça dele, e por causa disso morreu do jeito que morreu. Quem mais? Sansão escolheu o caminho da desobediência. Um homem forte, parecia o Arnold Schwarzenegger ao em dobro, e no entanto foi derrotado. Perdeu seus cabelos,
perdeu sua visão, que ficou cego, perdeu sua cidadania, perdeu sua liberdade, perdeu sua honra, tudo porque escolheu o caminho da desobediência, brincando com o pecado e se dando muito mal. Os espias que Moisés escolheu juntamente com Acabe e Josué para dar uma olhada na terra prometida e montarem uma estratégia militar para invadir a terra e tomar posse como Deus tinha prometido a eles e que certamente daria certo, eles escolheram o caminho do medo. Por que medo? Porque os homens que estavam na terra eram muito grandes. E daí? Golias também não era? Era maior do que eles. E no entanto Davi venceu. E eles correram. Correram por quê? Porque quando escolheram o caminho do medo, se sentiram como eles disseram no seu relatório a Moisés: nos sentimos como gafanhotos. E muita gente está encerrando o ano sem melhores perspectivas para 2011, porque está se sentindo como um gafanhoto. Olha para a pessoa que está do teu lado aí, tem cara de gafanhoto? Tem não. Tem não. Tem cara de filho de filha de Deus, de sacerdote, de rei. Tem cara de vencedor. Não, tem cara de mais do que vencedor em Jesus Cristo, se tão somente não fugir, não escolher o caminho da morte, não escolher o caminho da fuga, do desânimo, da mentira, da inveja, do ódio, da desobediência, do medo, ou como Judas, que escolheu o caminho da traição, e porque escolheu o caminho da traição, não teve competência nem para se suicidar, porque botou uma corda no pescoço. Eu não sei se a corda que estava podre, ou se o galho que quebrou. Eu só sei que ele não morreu enforcado, ele morreu partido no meio. Uau! Que coisa terrível para quem escolhe esse tipo de caminho. Mas que coisa maravilhosa, por outro lado, quando a gente vê Josué e Caleb, anos depois, voltando e tomando posse da sua possessão. Ficou meio lugar comum agora aqui, né? Mas tomando, né, a posse daquilo que lhe pertencia, porque escolheram o caminho da coragem e da obediência. Como é bonito olhar para as Escrituras e ver um homem como Moisés, 40 anos criado nos palácios de Faraó, indo para o deserto mais 40 anos, para por mais 40 anos guiar o seu povo, o povo de Deus, escolhido pelo próprio Deus para essa tarefa. Por quê? Porque ele soube escolher o caminho da renúncia. Ou nós podemos ver Gideão, jovem ainda, frustrado, brigando com Deus, respondendo a Deus, Deus chamando ele de varão valoroso, e ele diz: para com isso, olha a minha situação. Se a situação é essa, por que nós estamos aqui de madrugada escondido, catando milho, para o inimigo não nos roubar? Mas depois, ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu o chamado de Deus, e ele escolheu o caminho da prudência. Alguns acham que foi o caminho da incredulidade, mas quando ele, por 2 vezes, procurou provar a Deus, no que diz respeito à sua tarefa, à sua chamada, a condição que Deus estava lhe dando, com o velo, por 2 noites seguidas, ele provou a Deus. Ele foi prudente para saber se era exatamente aquilo que haveria de ser feito, ou ele estava duvidando, ou ele estava sonhando, ou ele estava alucinação, quem sabe cheirou a meia, qualquer coisa parecida assim, não estava muito bem, estava sonhando, né? Mas não, ele foi prudente. Não está na Bíblia, mas minha mãe dizia que prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém, não é verdade? E Jesus já disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então nós precisamos aprender também a sermos prudentes. É bonito ver Paulo, né? Paulo é tremendo, né? Que determinação desse homem. 33 anos de um ministério aparentemente sofrido, mas ele se gloriava nesse ministério. Como eu sempre digo para vocês, uma das coisas que mais me orgulha em Paulo, né? Ele, quando começa as suas cartas escritas em prisões, muitas vezes machucado, perseguido, em cadeias,
Ele nunca escreveu: eu, Paulo, coitadinho de mim, estou arrebentado injustamente aqui nesta cadeia, sou prisioneiro de César, de Festus, de não sei mais quem e tudo mais. Nada. Ele humilhava o diabo. Ele passava com o trator por cima de Satanás quando ele começava as suas cartas e escrevia: eu, Paulo, prisioneiro de Jesus. Isso é tripudiar o capeta, gente. Isso é não se dar por vencido. Isso é escolher o caminho da determinação. Você firme na minha fé, na minha caminhada, na minha postura diante de Deus, na minha igreja, na minha doutrina, mas custe o que custar. Escolha como Pedro, escolha como Davi o caminho da vitória. Deus está te propondo bênção e vitória para um novo ano. Levante a cabeça, se anime, Deus está com você, por onde quer que você andar. Ainda a semana passada, o Marcos Gregório pregando aqui, você lembra que ele disse, se baseando lá no Salmo 23, 2 anjos te seguem. Bondade e misericórdia são os nomes deles. Bondade e misericórdia me seguirão quantos dias? Todos os dias da minha vida. Então, para que ler horóscopo? Essas palhaçadas nas revistas das mulheres aí, ou em jornal aí, furreca aí. Para que horóscopo? Para que consultar vidente, isso, aquilo, que só tem, na verdade, umas visões muito malignas, na verdade, nunca dizem coisas boas. Para que está preocupado com o dia de amanhã, se ele diz que o dia de amanhã eu vou ter a bondade de um lado, a misericórdia do outro, e a mão do Senhor abrindo o mar vermelho na minha frente? Por que eu tenho que esquentar a minha cabeça? Por que eu tenho que me estressar, como eu tenho me estressado muitas vezes, com os problemas que às vezes se avolumam? Basta dobrar os joelhos e apresentar tudo isso diante de Deus e apenas e tão somente receber a vitória na minha vida. Como é que diz o Salmo 37, gente, para a gente encerrar? Como é que diz o Salmo 37 mesmo, gente? Faça o quê e o que acontece? Não vamos ler só o verso 5, vamos ler os outros versículos também. A partir do verso 3: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Agrada-te do Senhor, louva a Deus, exalta a Deus em toda e qualquer circunstância da sua vida, deleita-te também no Senhor. E veja, Deus não está se propondo na sua vida tão única e exclusivamente suprir todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. No seu amor Ele faz mais, por isso nós fazemos projeto de vida todo ano. Ele diz assim: agrada-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. O que deseja o teu coração? Aprendemos também com Marcos uma coisa: quem não planeja, já planejou a derrota. Nunca esqueça disso. Quem não planeja, já planejou a derrota. O que você tem apresentado diante de Deus? Que sonhos, que projetos, que não sejam somente para a tua glória, mas que contribuam para a glória dele. Aí ele diz assim: entrega o teu caminho, o curso da tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Essa é a chave. Confia nele, acredita nas promessas dele, e ele vai fazer algumas coisas. Amém? Amém, uma ova. Não está escrito isso, você não está seguindo a leitura. Diz que ele tudo fará, é o que está escrito. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como o meio-dia. Então ele diz assim: descansa no Senhor. Descansa, não é se estresse no Senhor. Descansa no Senhor, espera nele,
Não fique preocupado com o que está acontecendo no mundo, mas no final do versículo 9 diz assim: aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Amém? Está esperando o quê? Está esperando mais o quê? Para se animar para o melhor ano da sua vida até aqui, que vai ser 2011. Está esperando o quê? Fique de pé na presença de Deus. Você tem aí o teu reloginho de oração, se você tiver dificuldade em ordenar a sua oração, até porque nossa oração é meio curtinha, né? Mas nós vamos dobrar os joelhos e nós vamos colocar tudo. Minha vida, minha casa, ministério, trabalho, seja lá mais o que for, diante de Deus, pedindo que Ele abençoe todos esses projetos. Que Ele ponha a sua mão sobre tudo aquilo que eu colocar diante dEle, para que eu possa terminar o ano com ânimo e começar um novo ano, como a moçada diz, no gás. Deus seja louvado em todas as coisas. Deus seja louvado nos seus propósitos, que a gente não entende muito, né? Por que propósito com a minha vida? Quem era eu, o que valia? E olha o que eu valho hoje. Sou precioso nas mãos do Senhor, como cada pessoa que está aqui nessa noite, Deus considera a menina dos seus olhos, sua propriedade exclusiva, não porque nos escravizou, mas porque nós, de coração aberto, entregamos nossas vidas nas suas mãos e pedimos que Ele as conduza em segurança pelos mares da vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por esse privilégio tão grande, tão maravilhoso, de estar aqui na Tua casa. Ainda que não somos muitos, mas nossos irmãos estão trabalhando, Senhor. A maioria deles não teve condição de estar aqui, mas nós queremos que onde eles estiverem, sejam alcançados pela mesma bênção que nós estamos sendo alcançados aqui nessa noite, porque é um povo fiel, que entra ano, sai ano, tem lotado essa igreja nos cultos de oração. E eu sei que muitos deles estão até se sentindo um pouco tristes onde estão agora, por não poderem estar aqui conosco. E nós estamos aqui, no frio em pleno dezembro, mas com alegria de coração viemos te louvar, viemos te apresentar nossas ações de graças. Viemos te dedicar esse culto como mais um culto de ação de graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre, a sua bondade, a sua misericórdia seguirão nossos passos todos os dias das nossas vidas. A proteção do sangue de Jesus estará sempre sobre a nossa vida, constantemente. Os seus anjos sempre têm ordens renovadas a nosso respeito, para livrarem o nosso pé de pisar em alguma pedra, e vão continuar caindo 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós vamos continuar em pé, porque o Senhor nos tem protegido, guardado, amado, preservado, no meio de tantas guerras, lutas, perigos espirituais, e mesmo as ciladas preparadas no mundo natural. Obrigado, Pai. Obrigado mesmo, Senhor. Louvo o Teu nome pelo privilégio de estar com meus irmãos aqui nessa noite, para alguns momentos de meditação na Tua presença, para cantar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para gastarmos um pequeno tempo em oração, na certeza que os Teus ouvidos estão abertos ao clamor deste lugar. E eu quero orar por essa mulher que está aqui nessa noite. Ela é mãe, ela é esposa, ela é dona de casa, ou uma jovem. Ah, Senhor, estende as suas mãos para abençoá-la, estende as suas mãos para socorrê-la, estende as suas mãos e traz uma resposta ao seu coração. Aquele ou aquela que chegou aqui triste, saia daqui alegre, confortada, revigorada pelo poder das tuas promessas. Que ela, assim como todos, possam entender que um novo ano é uma nova oportunidade de vida, de bênção e de vitória que o Senhor nos oferece. Este marido, esse pai, esse chefe de família, esse moço que está aqui nessa noite, abençoa esses homens, Senhor. Abençoa, Senhor, com trabalho, com salário, com prosperidade. Esse tem sido o ano, Senhor, da restituição nessa igreja.
São muitas centenas de testemunhos gloriosos que foram contados. Coisas realmente sobrenaturais têm acontecido nessa igreja, desde que 1 ano atrás o Senhor colocou no nosso coração que esse ano seria instituído como o ano da restituição. E o Senhor nos tem restituído, dobradamente agora. E eu quero te louvar, porque a promessa que o Senhor fez ao seu povo de restituir os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, tem se cumprido, e essa igreja tem comido abundantemente. Agora, Senhor, nos preparamos para 2011, o ano de ações de graças. Ações de graças que exaltam o Teu nome, que agradam o Teu coração. Queremos sim, Senhor, mesmo nos momentos difíceis, dizer graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus pelos livramentos, graças a Deus pela saúde, pela cura, pelo milagre, pela libertação, pela prosperidade. Graças a Deus pela palavra, pela revelação da palavra trazida ao nosso coração, quando lemos, quando pregamos. Graças nós queremos te dar, porque neste novo ano, essa igreja completa 60 anos de fundação no Brasil, e nós estabelecemos um propósito, uma meta, e o povo quadrangular brasileiro todo nesse novo ano estará envolvido nela, comprometido com ela. 1 milhão de almas ganhas, 350 mil delas descendo as águas do batismo, 1.300 novas igrejas sendo abertas no Brasil, e o Espírito do Senhor sendo derramado profusamente sobre a igreja. Pai, faça desta igreja aqui um exemplo, Senhor. Nos capacite, nos anime, nos ajude, nos abençoe para sermos abençoadores. Acenda um fogo de paixão pelas almas no coração desta igreja, começando por esse pastor, para que a gente possa ter um índice muito grande no cumprimento desta meta estabelecida para a glória do Teu nome, nesses anos 60 da quadrangular brasileira, Senhor. Abençoa, Senhor, essa igreja, acrescendo a ela, aqui em Campo Comprido, Senhor, muitas centenas de novos membros, muitas centenas de batizados nas águas no Espírito Santo, muitas centenas de novos convertidos, Senhor. E ajuda-nos a abrir igreja, se não em Curitiba, lá na Paraíba, em qualquer outro lugar onde tem espaço e cidade para se abrir um novo templo quadrangular, para pregar essa doutrina sadia, saudável, completa, anunciando ao mundo que Jesus Cristo salva, batiza, cura e está voltando para buscar o seu povo. Amém, gente? Amém. Seja assim com você.